José Maier, após 9 anos recluso, revela como vive em 2026, abandonado e com vontade de voltar. Já se passam 9 anos desde que José Maier vive recluso, afastado do público e da TV, e a pergunta que não quer calar ecoa nos corredores da indústria e nas redes sociais. Será que a Globo não pode lhe dar uma chance? Ou será que, por trás do silêncio e do isolamento, o próprio ator já não guarda mais a vontade de voltar? Em 28 de julho de 2026, o nome dele voltou a ecoar nos estúdios da emissora que o demitiu durante o programa Mais Você, quando Ana Maria Braga recebeu Cristiane Torloni, e ao recordarem cenas de Selva de Pedra, de 1986, a apresentadora soltou uma frase que reacendeu uma ferida adormecida. "É uma falta inigualável, né? Que espetáculo de homem." Torloni concordou, chamando-o de um lindo ator, com quem teve várias parcerias. E a simples menção ao seu nome num programa da própria Globo foi suficiente para reabrir uma discussão que muitos acreditavam já enterrada. Mas o que poucos sabem é que, por trás dessa homenagem pública, há um homem de 76 anos que vive isolado em um sítio em Itaipava, na região serrana do Rio de Janeiro, longe dos holofotes, longe dos estúdios, longe de tudo o que um dia deu sentido à sua existência como artista. E enquanto a emissora o trata como uma falta inigualável, a pergunta que fica no ar é se essa falta é sentida apenas pelo público e pelos colegas, ou se o próprio José Maier sente falta do que um dia foi. Se ele, depois de tudo o que aconteceu, ainda guarda dentro de si a centelha do ator que um dia foi e que, talvez, ainda queira voltar. E se você está assistindo a este vídeo até aqui, significa que se importa com as histórias que a indústria do entretenimento tentou apagar. Por isso, inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe seu like, porque narrativas como esta exigem coragem para serem contadas e olhos atentos para serem vistas. Para compreender o peso daquelas palavras, falta inigualável, é preciso redescobrir a magnitude do homem que José Maier foi no auge de seu poder, porque o que ele construiu ao longo de mais de 6 décadas de carreira não foi uma simples trajetória artística, mas uma verdadeira fortaleza que resistiu a mudanças de direção, de público e de época. Nascido em Jaguaraçu, no interior de Minas Gerais, em 3 de outubro de 1949, Maier iniciou sua jornada no teatro em 1963, ainda adolescente, e foi construindo seu ofício com a disciplina de quem sabia que o talento precisava ser lapidado dia após dia, cena após cena. Sua estreia na televisão aconteceu em 1977, no programa infantil Sítio do Pica-Pau Amarelo, mas foi em 1984, com a minissérie Bandidos da Falange, que ele conquistou seu primeiro grande reconhecimento, faturando o prêmio APCA de melhor revelação masculina e anunciando ao país que um novo nome chegaria para ficar. Dali em diante, a trajetória foi uma sucessão de triunfos que poucos atores brasileiros podem ostentar, porque por 35 anos consecutivos ele foi uma das colunas mestras da TV Globo. Um ator de ofício bruto e presença cênica inegável, capaz de transitar do drama cômico ao romance arrebatador com a mesma desenvoltura e intensidade. Personagens como Osnar em Tieta, em 1989, o petroleiro de A Indomada, em 1997, o médico César em Mulheres Apaixonadas, em 2003, e o pescador Pereirinha em Fina Estampa, em 2011, gravaram seu nome na história da dramaturgia nacional com letras indeléveis, elevando-o a um patamar onde poucos chegam e do qual quase ninguém cai sem se estilhaçar por completo. Sua voz grave e aveludada era sua assinatura, seu porte imponente era sua marca registrada, e a Globo o escalava para os papéis mais cobiçados, porque sabia que ele era sinônimo de audiência garantida, de talento absoluto e de entrega total ao ofício. Mas o Olimpo da televisão, como todos os Olimpos da história humana, tem seus precipícios bem camuflados, e o mesmo público que o aclamou durante décadas seria o mesmo que, num piscar de olhos, o veria despencar sem rede de proteção,
sem colchão de amortecimento e sem qualquer aviso prévio de que a queda seria tão brutal quanto a ascensão foi gloriosa. O ano era 2017 e a primavera daquele ano traria para José Maier não flores, mas o vendaval que devastaria tudo o que ele havia construído em mais de meio século de trabalho. Nos bastidores das gravações de A Lei do Amor, uma novela das 9 que prometia ser mais um sucesso em sua carreira, o mundo do ator desabou em frações de segundo, porque a figurinista Suzlane Meneguzzi Tonani, então com 28 anos, decidiu romper o silêncio que a atormentava havia 8 meses e expor publicamente o que havia sofrido. Em um relato corajoso e detalhado publicado no blog Agora é que são elas, da Folha de São Paulo, ela descreveu com palavras precisas e cortantes uma rotina de assédio que começava com elogios aparentemente inofensivos, como você é bonita e como você se veste bem, mas que rapidamente escalava para comentários de natureza sexual explícita, como fico olhando a sua bundinha e imaginando o seu peitinho e você nunca vai dar para mim? O relato, no entanto, atingiu seu ponto mais dilacerante quando ela narrou o episódio definitivo, aquele que ocorreu em fevereiro de 2017 dentro do camarim da empresa, na presença de outras 2 mulheres, quando o ator, então com 67 anos, colocou a mão esquerda em sua genitália e disse que aquele era seu desejo antigo. As palavras de Suzlane foram tão contundentes que o jornal Folha de S. Paulo inicialmente retirou o texto do ar, assustado com a gravidade do depoimento. Mas após um trabalho minucioso de apuração e a escuta do outro lado, o relato foi republicado, porque a verdade, por mais incômoda que seja, não pode ser abafada pelo constrangimento institucional. A repercussão foi imediata e devastadora, porque a denúncia não era apenas mais uma entre tantas. Ela chegava num momento em que o movimento Remember Me Too já sacudia Hollywood e começava a encontrar eco no Brasil. E o nome de José Maier, um dos maiores galãs da televisão, tornou-se o símbolo mais visível de uma luta que as mulheres brasileiras travavam nos bastidores da maior emissora do país. A Globo o suspendeu por tempo indeterminado e Maier, que inicialmente tentou se defender, afirmando que estavam confundindo sua personalidade com a do personagem Tião Bezerra, um homem machista e misógino, acabou por reconhecer o erro em nota pública, ainda que de forma genérica, dizendo: mesmo não tendo tido a intenção de ofender, agredir ou desrespeitar, admito que minhas brincadeiras de cunho machista ultrapassaram os limites do respeito com que devo tratar minhas colegas. A declaração, porém, foi considerada insuficiente para conter a fúria do julgamento coletivo, e em janeiro de 2019, após 2 anos de ostracismo silencioso e de uma espera angustiante que consumiu suas forças, o contrato de 3 décadas e meia foi encerrado sem pompa, sem cerimônia e sem qualquer gesto de despedida digna de quem dedicou a vida inteira à emissora. O ator que um dia foi rei viu-se reduzido a um ex-funcionário demitido, cujo único legado para a nova geração, infelizmente, não seria sua vasta obra artística, mas a mancha indelével do escândalo que manchou para sempre seu nome e sua reputação. Mas o isolamento social e profissional, por mais cruel que tenha sido, não foi a única sentença que José Maier enfrentou nesses anos de reclusão, porque seu próprio corpo, traído pelo tempo e pela genética, começou a conspirar contra ele com uma fúria silenciosa e devastadora, que nenhum roteirista de novela ousaria escrever para um de seus personagens. Diagnosticado com granulomatose de Wegener, também conhecida como granulomatose com poliangeite, uma doença autoimune rara e implacável que inflama os vasos sanguíneos e ataca pulmões e rins com a precisão cirúrgica de um algoz, ele passou 30 dias internado no Rio de Janeiro em 2018, lutando contra uma enfermidade que pode ser fatal em questão de meses se não for tratada adequadamente. A doença, que afeta principalmente as vias respiratórias, comprometeu não apenas sua saúde física, mas também a própria ferramenta de trabalho de um ator, porque sua voz, que um dia dominou as cenas e conquistou corações,
foi silenciada pela inflamação, e seu corpo, que um dia foi símbolo de vigor e presença cênica, começou a definhar diante de seus próprios olhos. Ao receber alta do hospital, suas palavras à imprensa foram curtas, secas e dilacerantes, como quem já não tem mais forças para elaborar discursos ou encenar otimismo. Tudo o que quero, tudo de que preciso, é descansar. E ali estava a ironia trágica de sua existência, porque o mesmo homem que um dia dominava as cenas com a força de sua voz, via sua respiração comprometida, e o galã que encenava paixões arrebatadoras, via seu corpo definhar lentamente num sítio isolado em Itaipava, na região serrana do Rio de Janeiro, longe dos holofotes, longe dos colegas de trabalho, longe de tudo o que um dia justificou sua própria existência como artista e como ser humano. A doença não apenas o afastou dos estúdios, mas corroeu a própria matéria-prima de seu ofício, transformando o outrora intocável num espectro frágil e silencioso, que passava os dias entre quatro paredes, olhando para o tempo escorrer pelos dedos enquanto o mundo seguia seu curso indiferente lá fora. Em janeiro de 2025, uma fagulha de esperança acendeu no horizonte escuro de José Maier, quando o autor Aguinaldo Silva, velho parceiro de sucessos como Tieta, em 1989, e A Indomada, em 1997, teria lhe oferecido um papel de destaque nos primeiros capítulos de Três Graças, uma produção que marcaria o retorno do autor à faixa nobre da Globo e prometia ser um dos eventos televisivos mais aguardados do ano. A ideia de Aguinaldo, segundo apurou a imprensa, era dar a Maier um personagem com grande importância na trama como forma de homenagem, um gesto de reconhecimento à trajetória do ator e uma tentativa de reabilitar sua imagem diante do público. Mas a resposta do ator foi um golpe seco e definitivo na expectativa alheia, porque ele não apenas recusou o convite, como negou publicamente sua própria existência, declarando à coluna Gente da revista Veja: "Não recebi nenhum convite do Aguinaldo, portanto, não recusei coisa alguma." E em seguida, como quem enterra de vez qualquer possibilidade de retorno, completou: "Estou fora de circulação há alguns anos e gostei tanto disso que vou continuar assim." Para a imprensa e para os fãs que ainda nutriam alguma esperança de vê-lo novamente nas telas, essa recusa soou como a confirmação definitiva de que José Maier havia desistido de voltar, como se ele próprio tivesse içado a bandeira branca diante de uma batalha que considerava perdida antes mesmo de ser travada. Mas o que poucos entenderam naquele momento, o que as manchetes sensacionalistas não conseguiram capturar nas entrelinhas da notícia, é que o medo de ser rejeitado mais uma vez, o pânico visceral de pisar num estúdio e sentir o olhar de desprezo dos colegas que um dia o admiravam, e a angústia paralisante de não saber se o público o receberia com aplausos calorosos ou com vaias ensurdecedoras, falaram mais alto do que a vaidade e o talento, congelando o ator num silêncio que ele mesmo ajudou a construir, mas do qual não conseguia mais escapar. Por trás da recusa pública, havia um homem dilacerado entre o desejo de voltar a fazer o que amava e o terror de enfrentar um mundo que talvez não estivesse disposto a perdoá-lo. Um homem que preferiu a segurança fria do isolamento, a incerteza aterrorizante de uma segunda chance que poderia se transformar em nova humilhação. Foi em 28 de julho de 2026 que o nome de José Maier voltou a ecoar nos estúdios da TV Globo, e a fenda por onde essa lembrança escapou foi o programa Mais Você, quando Ana Maria Braga recebeu Cristiane Torloni como convidada do café da manhã e, durante o bate-papo descontraído, a apresentadora olhou para as imagens da carreira da atriz e soltou com a naturalidade de quem evoca uma velha amizade: "É uma falta inigualável, né? Que espetáculo de homem!" Cristiane Torloni, que construiu com Maier uma longa parceria artística que incluiu novelas como Mulheres Apaixonadas, em 2003, Selva de Pedra, em 1986, e a última parceria em Fina Estampa, em 2011, além do longa-metragem Perfume de Gardênia, em 1992, prontamente ecoou o sentimento, chamando-o de um lindo ator,
e enaltecendo as várias parcerias que tiveram ao longo das décadas. A repercussão do momento foi imediata e surpreendente, porque a simples menção ao nome do ator, num programa da própria emissora que o demitiu, reabriu uma ferida que muitos acreditavam já cicatrizada, e a pergunta que todos se fizeram foi a mesma. O que José Maier diria sobre isso? Como ele reagiria a essa homenagem pública vinda justamente de onde ele foi rejeitado? A resposta, no entanto, não veio, porque, diferentemente do que ocorreu em 2023, quando Cristiane Torloni o homenageou no programa Encontro com Patrícia Poeta, e ele respondeu com uma mensagem que ficou famosa, desta vez, o silêncio do ator foi total. E esse silêncio talvez tenha sido mais revelador do que qualquer palavra, porque ele mostrou que o homem que um dia chamou a Globo de nefasta empresa, em uma mensagem que dizia: "Querida Torloni, apesar do desrespeito desta nefasta empresa, seu carinho aqueceu meu exausto coração. Agora preferia ficar em silêncio, talvez cansado de lutar, talvez desiludido de esperar, talvez simplesmente exausto demais para mais uma batalha." E esse silêncio, em 2026, ecoou mais alto do que qualquer declaração poderia ter feito. O público brasileiro, no entanto, não está disposto a oferecer uma resposta unânime e consensual sobre o que fazer com José Maier, e a opinião se racha ao meio como uma ferida que se recusa obstinadamente a cicatrizar, expondo as fraturas profundas de uma sociedade que ainda não aprendeu a lidar com a complexidade dos erros humanos. De um lado da trincheira, nomes respeitados como Ana Maria Braga e Cristiane Torloni estendem a mão com generosidade, lembrando que o talento do ator é inegável e que sua contribuição à dramaturgia brasileira, com mais de 5 décadas de trabalho dedicado, merece ser celebrada e reconhecida independentemente do erro que ele cometeu. Para elas, e para uma parcela significativa do público que cresceu assistindo às suas novelas, José Maier é antes de tudo um artista, e a arte que ele produziu ao longo de sua vida não pode ser apagada por um único episódio, por mais grave que ele tenha sido. De outro lado da trincheira, porém, uma parcela igualmente significativa da sociedade, especialmente as vozes que ecoam o movimento Me Too e as lutas feministas que ganharam força nos últimos anos, sustenta com veemência que o cancelamento foi justo, necessário e até mesmo tardio, que a indústria do entretenimento não pode simplesmente acolher de braços abertos quem praticou assédio sexual, e que o ostracismo ao qual Maier foi submetido não é uma punição arbitrária, mas a consequência natural e irrefutável de seus próprios atos, o preço que ele precisa pagar por ter abusado de seu poder e de sua posição privilegiada. E no meio desse tiroteio moral, nessa zona de conflito onde cada lado se arma com argumentos irrefutáveis e certezas inabaláveis, há um homem de 76 anos, enfermo, solitário, que vive recluso em seu sítio em Itaipava, fazendo raras aparições públicas e interagindo esporadicamente com fãs pelas redes sociais. Um homem que não sabe se o mundo está pronto para perdoá-lo, não sabe se a indústria terá coragem de abrir as portas, não sabe se o público conseguirá separar o artista da pessoa e o erro da trajetória. A pergunta que divide a nação não é técnica nem jurídica, porque o caso já foi arquivado e a justiça não o condenou, mas profundamente humana, moral e existencial. E ela exige de cada um de nós uma posição que vai além do simples like ou dislike nas redes sociais. Uma posição que nos force a olhar para dentro de nós mesmos e confrontar nossas próprias crenças sobre o perdão, a punição e a possibilidade de recomeço. Pausa para reflexão. Se você pudesse sentar diante de José Maier agora, depois de tudo o que ele passou, depois de todos esses anos de silêncio e sofrimento, depois de uma doença que quase o levou e de uma carreira que foi destruída, você apertaria a mão dele e diria: "Você pode recomeçar." Ou viraria as costas e diria: "Você colheu exatamente o que plantou." A resposta que você der a essa pergunta define mais sobre você do que sobre ele, porque ela revela se você acredita na redenção ou na condenação perpétua, se você tem espaço no coração para o perdão ou se prefere o conforto frio e impessoal
do julgamento definitivo. Com 76 anos de idade e uma vida inteira de trabalho acumulado em mais de 5 décadas de carreira, José Maier não passa necessidades financeiras, porque o dinheiro que ele ganhou como um dos atores mais bem pagos da televisão brasileira lhe garante um conforto material que muitos não têm. Mas o dinheiro, por si só, não compra o que foi roubado dele, não restaura o que foi destruído, não preenche o vazio que se instalou em seu peito no dia em que ele pisou pela última vez num estúdio da Globo. Porque o ator sem palco é como o poeta sem papel, como o músico sem instrumento, como o pássaro sem asas, um ser incompleto, uma alma mutilada, condenada a vagar pelos cômodos de sua própria casa como um turista perdido na própria existência. A essência do artista reside no olhar da plateia, na troca invisível mas poderosa entre quem interpreta e quem assiste, na magia de emprestar sua alma a um personagem para tocar a alma do próximo. E quando essa troca é interrompida bruscamente, quando o palco desaparece e a plateia se dispersa, o que sobra é o vazio ensurdecedor, é o eco fantasmagórico dos aplausos que se foram. É a percepção devastadora de que o calendário continua avançando implacavelmente enquanto sua história pessoal estagnou no tempo, congelada num passado que não volta mais. Ele tem a companhia da esposa Vera Fajardo, com quem é casado desde 1971, o carinho do neto, a rotina tranquila do sítio em Itaipava. Os dias que se sucedem uns aos outros com a mesma monotonia de quem já não espera mais nada da vida. Mas a pergunta que lateja no subconsciente de qualquer criador, de qualquer artista que já foi grande e que já caiu, é se isso é suficiente. Se dá para encontrar plenitude numa vida onde o propósito foi arrancado pela raiz. Se o silêncio, que um dia foi refúgio e proteção, não se tornou agora a própria prisão da qual ele não consegue mais escapar. E embora ele não tenha dito publicamente que quer voltar, o simples fato de ter chamado a Globo de nefasta empresa em 2023, o simples fato de ter se manifestado com tanta amargura, revela que o assunto ainda está aberto, que a ferida ainda não cicatrizou, que o desejo de ser reconhecido, de ser lembrado, de ser valorizado, ainda queima dentro dele como uma chama que se recusa a apagar. A trajetória de José Maier não é um simples episódio de cancelamento midiático, não é mais um drama de celebridade decadente que a imprensa adora explorar, mas o espelho duro, incômodo e inevitável de uma sociedade que aprendeu a julgar com a velocidade de um estalo de dedos e a esquecer com a mesma rapidez, ignorando que por trás de cada manchete sensacionalista, por trás de cada escândalo que estampa as capas das revistas, existe uma vida de complexidades, de contradições, de arrependimentos genuínos e da capacidade latente de transformação que todo ser humano carrega dentro de si. O que fazemos com aqueles que tropeçam? Estendemos a mão para ajudá-los a se reerguer? Ou chutamos o caído para garantir que nunca mais se levante, que nunca mais ouse sonhar com um recomeço? Em 2023, ao ser homenageado por Cristiane Torlone no encontro, José Maier chamou a Globo de nefasta empresa e disse que seu coração estava exausto. Em 2026, ao ser novamente lembrado pela mesma colega, agora no Mais Você, ele optou pelo silêncio. E esse silêncio talvez seja a resposta mais honesta que ele poderia dar, porque ele mostra que o homem que um dia teve forças para se revoltar, agora parece ter desistido até disso. A pergunta definitiva, a que transcende o ator e a Globo e a mídia, e alcança cada um de nós em nossa própria intimidade, é se acreditamos na redenção, se temos grandeza de alma para olhar para um erro e enxergar um ser humano em busca de recomeço, ou se preferimos o conforto frio e impessoal da condenação perpétua, onde o erro de ontem define o destino de amanhã e onde não há espaço para o arrependimento, para a mudança ou para a esperança. José Maier errou. E errou feio, ele pagou um preço altíssimo por esse erro. Anos de isolamento, anos de silêncio, anos de doença e solidão, anos vendo o mundo seguir sem ele, e em 2026, o silêncio que ele escolheu pode ser mais revelador do que qualquer declaração que ele pudesse fazer.
A questão não é mais se a emissora vai abrir as portas para ele, porque isso é apenas um detalhe burocrático, uma decisão corporativa que pode ser tomada ou não. A verdadeira questão, a que vai além de José Maier e da Globo e da mídia, a que toca o cerne do que somos como sociedade, é se você, no fundo do seu coração, tem espaço para acreditar que o perdão é possível, que o ser humano pode mudar, que uma segunda chance não é um privilégio, mas um direito de todos aqueles que reconhecem seus erros e estão dispostos a recomeçar. Deixe nos comentários a sua resposta, porque cada opinião é um tijolo na ponte que construímos entre o erro e a chance de recomeçar. E se você chegou até o fim desta narrativa, se você teve a coragem de ouvir até o final a história de um homem que caiu e que talvez ainda queira se levantar, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe este vídeo com alguém que precisa entender que a grandeza de uma sociedade não se mede pelo rigor de suas condenações, mas pela generosidade de suas segundas chances. Porque no final das contas, todos nós, sem exceção, um dia precisaremos ser perdoados por algo. E a forma como tratamos José Maier hoje é a forma como seremos tratados amanhã, quando for a nossa vez de bater a porta pedindo uma nova oportunidade.